Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Lua. E a aula de hoje muito simples, a aula de hoje vai ser rápida, eu prometo. Nós vamos falar de operadores. E vocês vão ver que em Lua a gente vai trabalhar com os operadores básicos aí, que dá pra gente fazer muita coisa. Então vamos aprender sobre esse conteúdo importante aqui dentro de Lua. E é claro, os primeiros operadores que nós vamos aprender são os operadores matemáticos, que são os padrões, né? Os básicos aqui, que são os operadores. Vamos lá, comentários, não precisa, né? Vamos fazer aqui, ó, matemáticos, e aqui a gente fecha, mais, soma, subtração, divisão, multiplicação, e vamos falar também do exponenciação, tá? Operador de exponenciação. Agora, tem precedência dos operadores. Mod, né? Também tem um operador mod, que é o resto de divisão. Enfim, são os básicos aqui. E aí, como é que a gente usa? Sem mistério. Variável com valor, ok? Variável com outro valor. E a variável que vai receber, por exemplo, a soma de num1 com num2. Beleza? Então eu posso usar dentro de uma variável, posso usar diretamente com valor, e aí entra os parênteses para indicar a precedência de uma operação, porque se a gente fizer isso aqui, ó, por exemplo, num1 mais num2 vezes 2. Qual que é a precedência de operação? Naturalmente, a multiplicação é feita primeiro. Então, ele primeiro vai fazer essa multiplicação, tá? Depois ele vai pegar esse resultado e somar com essa variável. Mas se eu quiser fazer a soma primeiro, aí a gente indica os parênteses, que aí o parênteses tem precedência, tem prioridade sobre as operações. E aí é o que vai entrar sobre precedência de operadores, que nós vamos falar mais adiante. Se eu der aqui um print na variável soma, que na verdade nem é uma soma agora, é uma operação, né? Ele vai imprimir ali o resultado daquela operação para mim. Toda vez que eu quiser fazer exponenciação, se eu quiser, por exemplo, fazer 2 elevado a 10, nós vamos usar aqui o operador de exponenciação, beleza? 2 elevado a 10, 1024. E o mod é o operador para resto da divisão. Se eu fizer, por exemplo, 3 mod 10, ou melhor, 10 mod 3, tá? Ele vai me dar aqui o resto da divisão é 1, ok? Beleza? Então, se eu fizer de novo aqui, ó, 10 dividido por 3, ele me fala 10 dividido por 3 é 3, é que ele colocou o decimal, resta 1, porque ele não considerou o real, beleza? Ele falou 3, sobra 1, beleza? Muito bem, então resto da divisão. Então, esses são os operadores matemáticos padrões que nós podemos usar. Tem os operadores relacionais, os relacionais. Os operadores relacionais são menor, maior, maior ou igual, menor ou igual, e agora vem o diferente, que é realmente diferente. Normalmente a gente está acostumado com o diferente assim. Em Lua, não é assim. Em Lua é realmente o sinal de diferente ali, né? Com o tio. Esse é o operador diferente em Lua, tá? O diferente realmente é diferente de outras linguagens. E aí a gente pode entrar com operações relacionais. Por exemplo, A recebe 10 maior do que 2. O resultado dos operadores relacionais geralmente é verdadeiro e falso. Então ele vai colocar ali para mim, ó, verdadeiro. Tá vendo? Olha, true. Beleza? Verdadeiro. Que é o resultado desta operação relacional. E se eu fizer, por exemplo, 10 maior do que 10, agora é false, né?
conteúdo que ele vai me dar aqui, porque 10 é igual a 10. E vamos ao diferente também, aqui, ó, 10 diferente de 10, o que é? Falso, porque 10 é igual a 10, beleza? Então essas são as operações relacionais. Agora, tem um detalhe importante quando a gente trabalha com operadores relacionais ou lógicos. Vamos entrar aqui com os operadores lógicos aqui para a gente ver esse detalhe importante. Os operadores lógicos são, porque a gente pode misturar os relacionais com os lógicos, tá? São OR, e, AND, NOT e NIL. Vamos colocar o NIL, porque o NIL é considerado false. Olha que bacana, quando a gente trata dos operadores AND e OR, aqui que são os operadores lógicos, né? Faltou escrever aqui, ó, lógicos. Quando a gente fala do AND, tem uma particularidade importante que é, quando a gente faz operações com o AND, o AND ele vai retornar um primeiro argumento se ele for false. Se ele não for false, ele retorna o segundo. Então, característica do AND, retorna primeiro se for false. Se não for, retorna o segundo, tá? E aí tem também a característica do OR. O OR retorna o primeiro se ele não for false, tá? E o NOT é o padrão, ele vai inverter. Se é verdadeiro, eu dou um NOT, ele vai para false. Se é false, eu dou um NOT, ele vai para true. O NOT sempre faz essa inversão. Vamos ver isso aqui, ó. Esse aqui é daqui de cima, né? Esse aqui é daqui de cima. Vamos ver essa questão aqui, como que funciona. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, print 10 AND 2, o que ele vai retornar aqui para mim? Já vou dar a cola aqui, ó. 2. Mas por que ele vai retornar 2? Tá? Porque a particularidade do AND retorna o primeiro se ele for false. Se ele não for, retorna o segundo. Ele falou 10 aqui, ó. Agora, veja bem, se eu colocar uma operação 10 é menor do que 5, o que ele vai retornar agora? Olha só, false. Porque aqui ele retornou false e aqui, como false agora é o primeiro argumento, essa operação retornou o primeiro argumento, que era false. Por isso que ele imprimiu dois false. Ó. Esse aqui é o false do resultado da operação e esse aqui é o false resultado do retorno do AND. Beleza? Se eu fizer isso aqui, ó, 10 maior do que 5, qual que vai ser o resultado? 2. Tá vendo? 2. Beleza? Porque agora foi este retorno aqui, essa operação. Deu verdadeiro. Na verdade, o primeiro false nem era daqui, né? O primeiro false está vindo daqui, tá? Foi mal. A operação deu verdadeiro e agora ele retornou aqui. Show de bola? Se eu fizer assim, ele dá false e aí ele retorna o primeiro, que é o false. Beleza? Diferente do OR, aqui ó, print 10 OR 2, qual que é o retorno aqui? 10. Aqui ó, 10. Porque o OR, ele retorna o primeiro se ele não for false. O primeiro é false? Não. Então, ele retorna o primeiro. Show de bola? Se eu fizer uma operação 10 menor que 5, isso aqui vai dar false. O que ele vai retornar aqui? 2, tá? Aqui, ó, 2. Beleza? Eu salvei?
salvei, né? 2, tá vendo? Se eu fizer aqui, agora isso aqui vai retornar o true. Beleza? Porque aqui deu verdadeiro. Estão vendo que o OR é o contrário do AND. Beleza? E esses são os operadores lógicos. Nós vamos usar para esse tipo de operação. Tem o operador de concatenação. A gente já viu o operador de concatenação. Concatenação, que é o ponto, ponto. Quando eu quiser juntar duas strings. Então, curso de com outra string, lua, é a concatenação padrão, tá? Juntar strings é o operador. E aí entra a questão da precedência dos operadores. Precedência. Sempre quando a gente estiver trabalhando com operadores, vamos precedência dos operadores. Vamos observar sempre essa questão aqui, ó. Qual é a precedência? O que ele vai fazer primeiro? O que tiver dentro de parênteses, tá? Depois, exponenciação. Depois, not ou operador de comprimento, de tamanho. Depois, multiplicação, divisão e mod. Depois, soma e subtração. Depois, concatenação. Depois, qualquer operação relacional, tá? E diferente. Depois, AND e depois OR. AND ainda tem uma precedência, né, sobre o OR. Então, se eu tiver uma equação, uma conta que usar vários operadores, essa é a ordem de execução dos operadores, tá bom? Porque a última coisa que vai ser feita é a operação com OR. Show de bola, pessoal? Uma aulinha simples para a gente entender como trabalhar de uma forma geral com os operadores dentro de Lua. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o joinha, clica no sininho, segue a gente nas nossas redes sociais. Espero na próxima aula, hein? Um forte abraço e tchau, tchau!